Senhores deputados, a Constituição da República de Cabo Verde incumbe às Forças Armadas, em exclusivo, a execução da componente militar de defesa nacional, competindo-lhe assegurar a defesa militar da República contra qualquer ameaça ou agressão externas, para além de desempenhar outras importantes missões que lhe forem atribuídas, isto ao abrigo do artigo 248 da Constituição. A revisão do serviço militar obrigatório, incluindo o seu regulamento, bem como a elaboração da regulamentação do serviço cívico, é um compromisso do Governo e decorre das recomendações resultantes do Fórum Refletir o Serviço Militar Obrigatório, cuja finalidade foi a de promover um amplo debate nacional sobre a matéria. É um facto que as Forças Armadas têm hoje um papel determinante em diferentes áreas de atuação, para além daquelas que tipicamente se associam à ação militar, assumindo-se, por exemplo, como um apoio fundamental para a proteção civil nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil. As Forças Armadas, de acordo com a Lei Constitucional, são permanentes e regulares, compostas exclusivamente de cidadãos cabo-verdianos, estruturadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que estão subordinadas e obedecem aos competentes órgãos de soberania. Sendo cada vez mais expectável que ocorram situações em que é necessário o emprego efetivo das Forças Armadas, torna-se imprescindível garantir a disponibilidade dos efetivos necessários para cumprir estas missões. É nesta perspectiva que o número 1 do artigo 249 da Constituição prevê o serviço militar obrigatório para todos os cidadãos cabo-verdianos, salvo as exceções decorrentes da lei. A defesa à pátria é, pois, direito e dever de todos os cabo-verdianos, sendo o serviço militar entendido como um contributo pessoal prestado por cada cidadão no âmbito militar para a defesa da sua pátria. O serviço militar, para além de constituir um instrumento de desenvolvimento das capacidades morais e da consciência patriótica da comunidade nacional, deve ainda servir como um instrumento de valorização cívica, cultural e física dos cidadãos que o cumprem. Infelizmente, nem sempre se tem esta percepção e sensibilidade quanto ao serviço militar obrigatório, ou seja, nem sempre se tem presente a sua essencialidade para as Forças Armadas. Esta reforma legislativa visa precisamente assegurar que o serviço militar obrigatório, a par de outras formas de prestação do serviço militar, designadamente em regime de contrato e voluntariado, se torne um instrumento eficaz de defesa nacional, de coesão social e desenvolvimento, ajustados à realidade do país, às exigências do mundo contemporâneo em matéria de segurança e cidadania. A regulação do serviço militar obrigatório data dos primeiros anos da independência nacional. A última reforma desta lei aconteceu em 1993, altura em que foi aprovado o Decreto Legislativo número 6/93, que ainda está em vigor. Devido à longevidade das respectivas normas vigentes, há mais de 32 anos, aliada às transformações sociais, políticas, legais e culturais, mostra-se necessário fazer uma adaptação do sistema do regime do serviço militar obrigatório. Nós entendemos que este objetivo poderá ser alcançado com a aprovação desta lei e revogando, em consequência, o regime vigente, que é o regime de 93. Aqui faz-se a manutenção do período de sujeição dos cidadãos cabo-verdianos às obrigações militares, mantendo-se o que está na lei até agora. Esta lei, na verdade, consagra um sistema misto ou híbrido de recrutamento dos recursos humanos para as Forças Armadas, coexistindo o pessoal conscrito, ou seja, a prestação do serviço militar obrigatório por parte dos cidadãos elegíveis e, por outro lado, o serviço voluntário, para além daqueles que constituem o quadro permanente das Forças Armadas. Então, a nossa convicção é que este sistema híbrido de conscrição e voluntariado oferece, na verdade, uma maior flexibilidade para ajustar os contingentes conforme aquilo que for a demanda de cada momento. Neste sentido, essa iniciativa traz algumas inovações importantes. Desde logo, a primeira tem a ver com a questão do recrutamento militar, que passa a dispensar o recenseamento e passa a utilizar outros dados para se fazer este exercício e, sendo certo que este exercício irá exigir que haja, a nível das Forças Armadas, um sistema de informação militar, portanto, baseado numa plataforma informática para se poder tratar e tudo o que sejam dados referentes ao serviço militar obrigatório. Depois, em consonância com aquilo que foi a recomendação do estudo, isto é feito através de sistemas eletrónicos e, na verdade, isto representa o primeiro passo para a digitalização e a automatização
de atos e fluxos processuais da instituição militar que tem uma natureza muito importante. Portanto, é substituído o centro de classificação para a Junta de Inspeção Militar, passa-se, de facto, a ter aqui um regime em que se perspectiva um conjunto de incentivos para motivar a prestação do serviço militar obrigatório, ao invés do regime atual que nós temos, que é altamente punitivo. Obviamente que esse regime de incentivo visa alargar aquilo que é a base e as pessoas que prestam o serviço militar obrigatório, criando condições favoráveis a esta prestação. Desde logo, esses incentivos passam para o apoio na obtenção de habilitações académicas, para o apoio na formação e certificação profissional, para as compensações financeiras e materiais e para também o apoio no mercado de trabalho. Este diploma também traz, obviamente, um capítulo das contraordenações, porque nós sabemos que o serviço militar é obrigatório, mas com alguma atenuação e algum equilíbrio, no fundo, fazendo com que o sistema de punição seja o último recurso, abrindo hipótese também àquilo que é a prestação do serviço cívico, que constitui, de facto, uma inovação, na medida em que o que existe até hoje não tinha sido regulamentado e não tinha sido implementado, permitindo assim também àqueles que têm objeção de consciência poderem prestar um serviço militar não armado, respondendo àquilo que é a exigência constitucional, mas também cumprindo aquilo que é o seu dever. Em termos gerais, Sr. Presidente, é esta iniciativa que vem depois de sentida necessidade de se fazer essa reforma. Nós temos uma premissa constitucional que determina esta obrigação. O país precisa de ter forças armadas. Nós temos um sistema híbrido, na medida em que nós temos um sistema profissionalizado, mas também ainda temos esse sistema de serviço militar obrigatório. O que se quer, na verdade, é construir novas bases para empoderar esse serviço militar obrigatório, para que seja prestado cada vez em melhores condições, em condições que ofereçam confiança, seja para os militares, seja para os encarregados de educação e para os pais destes, em como o serviço que se vai prestar ao Estado e à nação será feito das melhores formas, de acordo com as possibilidades do país e com as melhores práticas. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela apresentação do diploma. O diploma baixou à primeira comissão especializada para efeitos de emissão de parecer. O parecer foi emitido, pelo que eu convido o Sr. Deputado João Gomes, na qualidade de relator da comissão, para fazer a apresentação sucinta do relatório, parecer. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado. Relatório parecer ao abrigo do artigo 40 do Regimento da Assembleia Nacional. Iniciativa legislativa, proposta de lei que aprova o regime geral do serviço militar. Ao abrigo do disposto no artigo 30 do Regimento da Assembleia Nacional, a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado reuniu-se no dia 16 de fevereiro de 2026 para apreciar e emitir parecer sobre o presente diploma. A iniciativa deu entrada na mesa da Assembleia Nacional no dia 30 de dezembro de 2025 e, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia Nacional, baixou à primeira Comissão Especializada. Enquadramento legal. Segundo o artigo 246 da Constituição da República, a defesa nacional é a disposição, integração e ação coordenada de todas as energias e forças morais e materiais da nação face a qualquer forma de ameaça ou agressão, tendo por finalidade de garantir, de modo permanente, a unidade, a soberania, a integridade territorial e a independência de Cabo Verde, a liberdade e a segurança da sua população, bem como o ordenamento constitucional democraticamente estabelecido. Às Forças Armadas incumbe em exclusivo a execução do componente militar da defesa nacional, competindo-lhe assegurar a defesa militar da República contra qualquer ameaça ou agressão externa, conforme o artigo 248 da Constituição da República.
Estabelece o artigo 249 da Constituição da República que o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. O objeto desta iniciativa se encontra atualmente regulado no Decreto Legislativo número 6/93, de 24 de maio. A iniciativa enquadra-se no disposto na linha B do número 1 do artigo 157 da Constituição da República, que determina o poder de iniciativa do Governo sobre esta matéria e no âmbito da sua competência política, prevista na linha B do número 1 do artigo 203 da mesma lei. Cumpre com os requisitos formais para a sua apresentação, tendo sido redigido em articulados e subscrito pelo seu autor, possuindo uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto e contém uma breve exposição de motivos nos termos do número 1 do artigo 167 do Regimento da Assembleia Nacional. A iniciativa, contendo matérias de reserva relativa da Assembleia Nacional, carece da maioria absoluta dos deputados presentes para a sua aprovação, nos termos da alínea S do artigo 177 e do número 2 do artigo 161, ambos da Constituição da República. Alteração do sumário e iniciativa. A Comissão sugere a alteração do sumário da iniciativa para a proposta de lei que aprova o regime geral do serviço militar e revoga o Decreto Legislativo número 6/93, de 24 de maio. Norma revogatória. Pretende-se revogar o Decreto Legislativo número 6/93, de 24 de maio, e toda a legislação que contrarie o disposto na presente proposta de lei. Conclusão: a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado é de parecer que a iniciativa se encontra em condições de ser apresentada e discutida pelo plenário da Assembleia Nacional. Palácio da Assembleia Nacional, 19 de fevereiro de 2026. A Presidente da Comissão, deputada Carmen Martins, o relator, deputado João Gomes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, relator da primeira comissão, pela apresentação do relatório de parecer. Eu queria só chamar a vossa atenção para reterem esta parte proposta pela comissão, tem a ver com a alteração do sumário da iniciativa. Só para terem isto em devida conta, é um aspecto importante a sublinhar. Posto isto, pergunto se alguém deseja pedir esclarecimentos ou dar esclarecimentos. Se sim, nós abrimos um período de 30 minutos. Caso contrário, entramos diretamente no debate. Estou a ver que podemos entrar diretamente no debate. Então o debate está aberto. Inscrições abertas para o debate. Pelo visto, estou a ver que podemos passar à votação. Senhor líder parlamentar do PSV, deputado Clóvis Silva, tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer algumas considerações. Esta é daquelas matérias que normalmente não temos muita divergência, até porque o serviço militar sempre foi muito distante da atividade política e governativa, e é daquelas matérias que nem precisam de acordo de regime. Portanto, não há nem nunca houve nenhum tipo de envolvimento político ou governativo, e ainda bem, acho que é isto que nos distancia qualitativamente dos países que têm tido dificuldade de separação de poderes, etc. E, portanto, devemos manter esta serenidade ao tratarmos essas questões. No entanto, há uma inovação curiosa e interessante que pode aqui ser motivo para conversarmos um pouco em relação a ele, que é a inovação em relação ao serviço obrigatório também para as mulheres. Fica, obviamente, dependente da criação de condições, mas essas condições podem ser facilmente criadas, porque são basicamente infraestruturais. Vá lá. O que impediria, por exemplo, das mulheres passarem imediatamente a fazerem parte também, juntamente com os rapazes, vamos assim dizer, ao completarem 18 anos, é ter-se condições para se alojar, portanto, efetivos do sexo feminino. Faz referência expressa ao Morro Branco, ou qualquer espaço onde sejam depois recrutados e formados, portanto, para este efeito. Era, pronto, solicitar essa ponderação com os colegas e a Sra. Ministra, mas também com uma pequena nuance.
por questões biológicas, não é? Portanto, eu já passei por isto. Muitas vezes as meninas têm alguns problemas que não são doença prolongada, não é uma situação de doença incapacitante, não é? Mas limita enormemente a disponibilidade física, como por exemplo a endometriose, não é? Eu tive que passar por isso. Não é uma situação fácil, não é doença, não é? Mas é extremamente complicado de se justificar. Talvez se pudéssemos ser mais explícitos em relação ao diploma, para facilitar o afastamento dessas situações que, pronto, falar-se do serviço militar exigiria muito da atividade física, da disponibilidade, e facilitar que esses casos possam ser também afastados. Não estamos a falar do outro diploma, que é complementar a este e que também é interessante porque estabelece uma perspectiva de permitir que mesmo quando os jovens tenham uma razão para não serem dados como aptos, também tenham a obrigação, no fundo, de contribuir na mesma lógica para um serviço que, sendo obrigatório, não possam fazê-lo por algumas circunstâncias, mas compensem o Estado de uma outra forma, prestando serviço cívico, que acaba um pouco por também misturar nesta análise. Mas deixo esta primeira ponderação para a Sra. Ministra e depois, eventualmente, fazer alguma outra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do PSD, pela sua intervenção. Sra. Ministra tem a palavra. Não? Presidente. Há mais uma. Algum deputado deseja inscrever-se para a intervenção? Sr. Deputado João Luís. Não, Sr. Presidente, é para perguntar à Sra. Ministra, para que os deputados do CID possam posicionar da forma mais correta possível. É só para nos esclarecer quais são as reais motivações do Governo em incluir a inovação meninas como num serviço obrigatório igual aos rapazes. Só esta questão para nós podermos saber as reais motivações do Governo nesta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Mais alguma intervenção? Não há? Senhora Ministra? Sim? Deputada Zida Oliveira, deseja usar a palavra, não? Senhora Ministra, pode responder, depois você vem? Está bem. Senhora Ministra, então pode responder para que ela possa vir. Ok. Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a colocação das questões. E no que diz respeito à questão das mulheres, como foi aqui referido pelo deputado Clóvis, uma coisa é o princípio subjacente vamos dizer assim, à proposta, que no fundo é de estabelecer uma espécie de paridade e igualdade entre homens e mulheres para a prestação de serviço militar obrigatório. Não é? E exatamente, nós também temos que ter presente este princípio. Entendendo as questões que coloca quanto à sua materialização imediata, ali eu concordo que sim, que para que não venha a acontecer, tipo, vamos dizer assim, muito rapidamente, né, pode-se sempre e perfeitamente ver em sede de comissão especializada se nós podíamos ver uma disposição transitória que desse margem, vamos dizer assim, de segurança ou um tempo suficiente para que a questão fosse devidamente preparada. Eu acho que isto é perfeitamente normal e pode-se conseguir. Sendo certo que a resposta, como eu disse, é o princípio, não é? É o princípio de nós fazermos o serviço militar obrigatório, né? E tínhamos que perguntar por que não fazê-lo, ou então por que razão excepcionar. Obviamente que nós somos os legisladores e podemos ir num sentido ou noutro, né? Mas nós temos que ter aqui uma linha de sustentação. E o princípio, a linha de sustentação que foi a opção do Governo, no fundo, é exatamente o princípio da igualdade. Né? É o princípio da igualdade. Quanto à questão das questões biológicas, eu compreendo o que é que está sendo questionado e aqui temos dois instrumentos que podem ser essenciais. Um é o regime que define o perfil de aptidão física e psicológico e outro é as próprias condições de instrução militar,
que são trabalhadas em regulamento e que podem ser ajustadas e adaptadas àquilo que for a realidade. Mas eu compreendo essas questões. Aqui o que se quer essencialmente, o objetivo da reforma é exatamente fazer um reforço do serviço militar obrigatório. É nesta perspectiva que nós temos que considerar na sua globalidade e na sua generalidade, sendo certo que nós podemos sempre encontrar uma melhor formulação para esta questão das mulheres que é aqui colocada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Sra. Deputada Carla Lima, para uma intervenção, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, por me passar a palavra. Sra. Ministra, ainda relativamente a essa questão da integração das mulheres no serviço militar obrigatório, bom, primeiramente dizer que entendemos o princípio da igualdade entre homens e mulheres e da disponibilidade que nós todos temos que ter, homens e mulheres, relativamente a servir a pátria, que no fundo é disso que se trata. Mas, entretanto, para além daquilo que já disse o líder parlamentar Clóvis Silva, relativamente à questão da integração das mulheres, e que a Sra. Ministra já explicou que há um conjunto de condições que devem ser criadas, eu pergunto, Sra. Ministra, muito rapidamente, se nas isenções, na parte que trata da questão daqueles que ficam isentos de prestar o serviço, se não há algumas situações em relação às mulheres que devem ser salvaguardadas. Nós sabemos que muitas mulheres em Cabo Verde aos 18 anos já têm filho, por exemplo. Têm filho. Isso é uma questão que limita a sua disponibilidade para o serviço militar. Há também mulheres que muitas vezes são elas que cuidam dos familiares, são cuidadoras. Há várias situações, eu não consegui elencar todas neste momento, mas é exemplos que dou para mostrar que há várias situações que, não querendo colocar em causa o princípio da igualdade, podem eventualmente exigir um tratamento diferente em relação às mulheres no serviço militar. Era essa a minha questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Sr. Deputado João Gomes, para uma intervenção, tem a palavra. Mais uma vez, boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Ministra, colegas. Sra. Ministra, eu devo dizer que, de uma forma geral, eu penso que este diploma, em princípio, como já aqui foi dito, merecerá, grosso modo, a concordância dos deputados aqui presentes. Mas eu, já agora, se me permite, Sra. Ministra, fico satisfeito de estarmos, no final da legislatura, a discutir um diploma que prevê a prestação de serviço militar obrigatório para as mulheres. Já agora, uma informação que eu dou aos colegas: a minha neta mais velha, portanto, é militar em Portugal. Portanto, nós não devemos ter medo de inovação. Este diploma traz uma grande inovação. Nós não devemos ter medo de inovação. Agora, Sra. Ministra, provavelmente, espero que nós possamos, ainda, portanto, neste mandato, na Comissão Especializada, aprovar o diploma especializado. Eu quero subscrever muito daquilo que eu já ouvi aqui, que é as precauções que temos que ter em relação ao serviço militar obrigatório para as cidadãs, portanto, deste nosso país. É claro que o direito de igualdade entre homens e mulheres é algo que temos que respeitar, e esta lei traz como uma inovação que nós temos que, penso eu, de forma serena, nós temos que ter em conta e devemos encorajar. Agora, é claro que os homens e as mulheres são iguais, mas temos que ter sempre em atenção, portanto, os condicionalismos biológicos que são inerentes, portanto, ao género, não é? E, nesse sentido,
Eu acho, e eu, da minha parte, estou disponível para dar toda a minha colaboração no sentido de, nas disposições, maiormente nas disposições finais ou transitórias, estabelecermos um regime que não ponha em causa esta questão. A colega, a senhora deputada Carla Lima, chama a atenção para uma questão que é fundamental, de facto. Se nós temos jovens que nessa idade de 18 anos já têm filho, pelo menos, é natural que uma mãe tenha, portanto, para prestar o serviço militar obrigatório, temos que ter isso em conta. É algo que, por acaso, eu não tinha pensado, mas é algo que temos que pensar e temos que ver em termos de lei digamos, da formatação da lei para deixarmos bem claro estas questões. Outra questão que é importante, Sra. Ministra, eu estou totalmente de acordo, mas convém nós analisarmos, deixarmos no diploma, que é a questão de que, portanto, a lei dispõe que devem ser ou vão ser criadas as condições nos quartéis para recebermos as meninas que vão para a tropa, para a prestação de serviço militar. Agora, devemos ter muito cuidado e aqui, quiçá, a minha proposta era, Sra. Ministra, de vermos um prazo, de estabelecermos, se pudermos estabelecer na lei um prazo para, de modo a que não digo fixar, mas pelo menos que estabeleça um prazo e um prazo razoável para, portanto, a criação das condições necessárias para, tratando-se do serviço militar obrigatório, esta que é a minha questão, tratando-se do serviço militar obrigatório, que o Estado crie todas as condições e só depois de estarem criadas estas condições, portanto, podermos exigir, portanto, a obrigatoriedade do serviço militar para as meninas, mas é a questão que eu fico satisfeito e que nós devemos todos dar a nossa colaboração e aprovar no sentido, de facto, e não termos medo dessa inovação. É uma inovação que nós saudamos e estamos disponíveis para criar um bom regime que possa salvaguardar todas as questões que já foram aqui demonstradas e que eu penso que em sede da Comissão Especializada estaremos em condições de fazer uma boa lei e para o serviço militar obrigatório. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gomes, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Janira Ofer Alemar. Sr. Presidente, muito boa tarde, obrigada por me conceder a palavra. Cumprimento a si, à mesa, aos colegas deputados e à Sra. Ministra. Eu tinha só dois pedidos de esclarecimento sobre esta matéria, sobre este diploma, mas com uma nota prévia, não é? Eu penso que não está em causa para ninguém a defesa do princípio da igualdade, aliás, constitucionalmente estabelecido e, como tal, devendo ser respeitado por todos nós. Mas a primeira questão que eu gostaria de colocar, e peço a compreensão de todos, é se um diploma, tratando de uma matéria com esse nível de sensibilidade, deveria ser objeto de tratamento às vésperas das eleições. Eu tenho muitas dúvidas que deva ser assim, independentemente do governo. E não é o caso deste diploma ter entrado no Parlamento há muito tempo, porque entrou no dia 5 de janeiro de 2026. Portanto, o diploma entrou em janeiro, num ano eleitoral. Temos eleições a 17 de maio e estamos praticamente no final é a última sessão ou penúltima sessão. Eu acho que é uma questão sensível. E quando as questões são sensíveis, a priori, têm um tempo de maturação. Devem ter, por uma questão de ponderação, por um lado. Por outro lado, eu não consegui ver, e nisso peço esclarecimento à Sra. Ministra, se possível, se foram ouvidas algumas entidades ou organizações que pudessem se pronunciar, porque no diploma, pelo que eu vi, não está referido. No diploma não está referido. Mas por que é que eu faço esse questionamento? Eu penso que uma matéria desta envergadura, que vai ter impactos na nossa própria estrutura enquanto sociedade, é preciso dizer-se isso, não é? Porque uma coisa são os princípios que nós defendemos, e nisso penso que estamos todos sintonizados. Outra coisa é a mentalidade que existe. E a mentalidade leva décadas a ser mudada, em qualquer país, em qualquer cidade, com qualquer governo.
Portanto, esse tipo de diplomas, do meu ponto de vista, com as mudanças que se propõem, e eu não quero dizer que não sejam boas, mas as mudanças têm de ser preparadas. As mudanças têm de ser trabalhadas. As soluções com esse tipo de impacto devem merecer uma ampla sensibilização, antecedida de socialização, para que depois o diploma não seja uma imposição, mas sim seja uma aceitação da sociedade. Para que não seja letra morta. Portanto, eu faço essa pergunta, Sra. Ministra, mas já num estilo de apelo. Eu penso que há soluções que podem ser boas, mas depois são postas em causa e são mortas à nascença pela forma como o processo é conduzido. Se o processo se nortear por uma ampla auscultação, pelo envolvimento de todos, à partida, a criança nasce, cresce, se desenvolve e tem sucesso. Quando não é assim, por melhor que seja a solução, a criança fica condenada logo à nascença, infelizmente e metaforicamente falando. Por isso, por um lado, eu penso que não deveríamos, muito francamente, tratar uma matéria desta envergadura a 3 dias do prazo de entrega das candidaturas para as eleições legislativas, e a Sra. Ministra será candidata também, como todos nós sabemos, não é? Portanto, já estamos num processo, praticamente dentro do processo eleitoral. Por outro lado, eu penso que devemos envolver todas as entidades possíveis, porque quanto mais se auscultar num diploma dessa natureza, é aquele princípio. 2 cabeças pensam melhor do que uma, 3 pensam melhor do que 2, 10 pensam melhor do que 8. Portanto, eu faço essa pergunta e considero essa pergunta como um apelo, porque também não acho que um diploma desta natureza deva ser aprovado com os votos de sonho abancado. Eu acho que fica a priori fragilizado. E veja, Sra. Ministra, uma das matérias que deve ter um cariz suprapartidário e envolver a todos é a defesa nacional. Mas por isso é que o diálogo tem de ser estabelecido. Por isso é que o diálogo é prévio. E quem é que dá o primeiro passo no reforço do diálogo? É quem lidera. É quem está a governar. Não a oposição que vai lhe pedir para ser ouvida quando a senhora decide que leva ao Conselho de Ministros um diploma dessa natureza. É a senhora que, enquanto Ministra da Defesa Nacional, promove, ou o Sr. Primeiro-Ministro, que devem promover a audição também da oposição numa matéria de defesa nacional. Assim como na política externa. São áreas sensíveis que devem ultrapassar mandatos. Por isso é que os partidos, todos com assento parlamentar, devem ter essa capacidade de diálogo, mesmo que a nossa opinião não conte, mas ao menos sermos ouvidos. Ao menos sermos ouvidos. E eu não tenho registro, Sr. Presidente, posso não ter essa informação. Eu acho que essa é a matéria que deve ser objeto de diálogo entre a situação e a oposição. Mas eu não tenho registro que o Presidente do partido, do PICV, tenha sido ouvido sobre essa matéria. E era classicamente, tradicionalmente, como gostamos da praxis neste Parlamento, não é, Sr. Presidente? Nós gostamos muito da prática, da tradição. Tradicionalmente, no governo do PICV, sobre essas matérias, o então líder da oposição, Dr. Luís Reis Silva, era ouvido, sim. Era ouvido em defesa nacional, em matéria de política externa, justiça, porque faz sentido, porque os governos têm alternância. Não custa nada se promover a aproximação de posições e, sobretudo, se promover a auscultação. Dito isto, e para finalizar, Sr. Presidente, eu acho que nós temos um desafio basilar, que é melhorar as condições de serviço, deste serviço público, para a situação atualmente regulada do ponto de vista legal, para esse regime geral do serviço. E então eu pergunto, neste momento, quais são as reais condições de prestação de serviço militar? Já chegamos à situação ótima e eu não me dei conta?
Claro. Eu acho que nós temos ainda um campo vasto, Sra. Ministra, de melhoria, antes de se pensar nessa expansão. E eu acho que há acontecimentos que não vale a pena recordar, nenhum de nós tem nenhum prazer em recordar esses acontecimentos, mas eu acho que nós devemos melhorar o que existe antes de expandir sem ter condições de melhorar. Mas encaro, Sra. Ministra, tudo isso como um apelo que eu lhe estou a fazer, que pode merecer ou não a sua anuência, a sua consideração, mas eu ficarei da minha consciência tranquila por ter feito esse apelo aqui na Magna Casa Parlamentar. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Lúcia Passos. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sra. Ministra. Boa tarde, colegas. Essa iniciativa, ela é uma iniciativa, portanto, ambiciosa e tem subjacente o princípio da igualdade, mas nós não acreditamos no governo, mas ele cria tudo condições que te permite mulheres, portanto, jovens, meninas, que estavam para este serviço militar obrigatório, fazer numa condição que até põe em causa se responsabilidade familiar, que até põe em causa se condição física, para não saber que tem algumas situações que têm que ser acauteladas. Então, ali, não concorda com parte daquilo que é a intervenção de deputada Janeira, e então deixava ali uma sugestão que na aprovação na especialidade, portanto, que houvesse abertura para não melhorar mais essa proposta, tendo em conta que já não tenho experiência de mulheres que já vão para serviço voluntário militar, e me, enquanto presidente de Morabi, naquela altura que eu não começa, portanto, lá na Moro Branco, recebe meninas para fazer serviço voluntário, não fazia bom trabalho lá, de auscultar de com as condições, e inclusive também não deixava a sugestão que não sabe que parte da sugestão foi acatada. Mas então pensa que não pode melhorar ainda mais. Também houve tudo que as mulheres que já prestam serviço militar voluntário, para não poder permitir que o país tenha, portanto, condições favoráveis, que não tenha infraestruturas que te permitem que se as instalações, uniforme que esta usa, tudo que ela seja adequado à condição da mulher. Então, não acredita que não também tem um tempo de entrar em vigor desse diploma suficientemente que te permite para bem analisar e criar todas as condições de licença. Por isso, deixava esse apelo para a senhora ministra, para que no processo de discussão na especialidade fosse ter em conta que as preocupações licença, mas também que na regulamentação das leis, dado tanto que a exceção para a condição de mulher, para que as mulheres que têm acesso responsabilidade, às vezes está parecendo um jovem que tem 18, 20 anos, que tem tanta responsabilidade, ele tem às vezes uma pessoa com deficiência na se cuidar, ele tem uma pessoa idosa na se cuidar, para modo de situação de vida, e normalmente tudo que as responsabilidades acaba sempre a mulher. Então, nesse sentido, o ensino tanto deixava a nossa contribuição, que na regulamentação todas as condições ali, portanto, fosse tido em conta para que não tenha, portanto, um melhor diploma e que te garante realmente aquilo que é o princípio da igualdade nessa matéria. Muito obrigada, senhora. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Antes de passar a senhora ministra, passo a palavra ao senhor deputado António Monteiro, depois da senhora ministra, por favor.
Senhor deputado António Monteiro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Senhora Ministra, eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro, naquilo que é de conhecimento de todos, ou pelo menos penso que aqueles que se interessam pelo serviço castrense, desde 1993, a lei já permite que as mulheres entrem em serviço obrigatório como os homens. Desde 1993. Portanto, o que esta lei está a trazer é chover no molhado. Não há nada de novo em termos de obrigatoriedade. Mas eu gostaria de dizer que no mundo inteiro, naquilo que eu julgo saber, e peço desde já desculpas se errar, existem 5 países que realmente têm o serviço militar obrigatório para as mulheres. Desde logo, Israel, a Coreia do Norte, a Dinamarca, a Suécia. Portanto, o próprio Estados Unidos é voluntário. O próprio Estados Unidos é voluntário. Vários outros países, como Portugal, também é voluntário. Daí que, mais do que igualdade, o que nós gostaríamos de saber, quais as razões é que levaram com que as mulheres não pudessem estar com as mesmas condições que os homens para poderem estar no quartel, por exemplo, do Morro Branco, para prepararem as suas atividades militares e iniciarem o serviço. Portanto, nós gostaríamos é que o país pudesse criar as condições, não só de igualdade, mas de equidade, porque nós sabemos, muitas vezes, as grandes diferenças em termos de instalações que são necessárias para que se possa fazer este mesmo serviço. Daí que nós gostaríamos de solicitar para reanalisarmos esta proposta de lei, porque, como eu disse e volto a frisar, a lei de 93 já dá essa garantia. Vamos criar as condições para que aquilo que está na lei de 93 possa ser, de facto, colocado na prática. Mas sem estas condições ficará muito difícil. Não é pelo facto de se trazer esta nova lei com um advérbio diferente ou uma vírgula diferente, é que as coisas irão mudar. Portanto, gostaríamos de a solicitar para nos esclarecer quais, de facto, os motivos reais para que, não tendo conseguido nós, o país, colocarmos a lei 93 em vigor, estarmos agora a trazer uma outra lei, só que com a palavra feminina. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Senhora Ministra, tem a palavra para uma intervenção. Obrigado, Sr. Deputado. Eu agradeço pelas questões colocadas, até porque assim me dá a oportunidade de clarificar. O deputado, começando pelo último deputado que interveio, António Monteiro, ele tem razão quando ele diz que não há novidade que o serviço militar para as mulheres existe. De facto, não há novidade, não é? Não há novidade. E isto existe desde 93. O que é que difere? Difere que o diploma que nós temos em vigor até hoje, que foi aprovado em 93, apesar de prever que o serviço militar obrigatório é para todos, portanto, mulheres e homens, também criou uma dispensa até que as condições fossem criadas. E aí é que está a questão. Anos depois, as condições não foram criadas. Por isso é que agora se faz esta opção. O senhor deputado pode questionar-me e dizer-me assim, não, vamos fazer a opção de liberar as mulheres do serviço militar obrigatório. É uma proposta que eu respondi. Nós temos um princípio constitucional a observar. Há uma outra proposta feita pelo deputado João Gomes. Senhor Ministro, então vamos regulamentar isso numa forma alargada no tempo, por forma a permitir a sua concretização e a sua realização. Concordo, mas há um diferencial, porque pelo menos vai-se assumir um calendário para que se efetive. Aqui a questão é de opção política. Só que eu entendo que a opção política que nós temos que fazer tem mais ou menos os seus limites já fixados na Constituição. E eu acho pertinente
que estejamos aqui a fazer esse debate e essa discussão para que efetivamente possamos concebê-la da melhor forma, sendo certo que nós temos sempre a possibilidade da comissão especializada. Respondendo ainda a outras questões que foram colocadas, como por exemplo a da deputada Carla Lima, a lei já prevê essa dispensa. Nós temos duas situações. Nós temos uma situação de isenção e temos uma situação de dispensa. A isenção ela só decorre de uma situação constitucional, que é de objeção de consciência reconhecido por sentença. As outras situações têm que ser previstas na lei e têm que ser requeridas. Mas a situação de amparo de família, ou de... que é no fundo o termo que é utilizado pela lei, quando uma pessoa que é mãe e tem alguém a seu cargo, já por si garante que a prestação do serviço não se faça. De igual forma, a própria condição da mulher que tem determinadas exigências, também como eu fiz referência, deve ser salvaguardado e pode ser salvaguardado no perfil, porque há um diploma próprio. Este diploma, nós fizemos a revisão há bem pouco tempo, mas o diploma que existia era da década de 70. Esse diploma é que define como é que se considera uma pessoa apta para a prestação de serviço militar obrigatório. Este como tem a ver com características físicas e de avaliação médica. Então, este diploma terá que ter as suas especificidades em relação à condição da mulher, que nós não podemos ignorar, não é? Sobre preparar antes da reforma. Eu quero dizer que, entendendo e sublinhando que nós não devemos fazer do serviço militar a arma de arremesso político, o que eu quero aqui dizer é, bom, primeiro, eu tenho sempre que dizer, querendo manter num tom, vamos dizer assim, de diálogo, eu tenho sempre que dizer que nós temos a legitimidade para o fazer, mas mais do que legitimidade, nós estamos a fazer agora exatamente porque nós estivemos a fazer o que foi aqui dito, que foi a preparação, não é? Quando é que esse processo começou? Esse processo começou com o fórum realizado a 4 de novembro de 2022, que era para refletir o serviço militar obrigatório. Quem esteve presente neste fórum? Nós convidamos as confissões religiosas, nós convidamos as ONGs ligadas com a juventude, nós convidamos as juventudes partidárias para estar presentes, nós convidamos todos os estratos que, de certa forma, podiam e se relacionam com essa questão. Estiveram presentes num amplo debate que foi feito, e este debate recomendou a elaboração de um estudo. Quando nós estamos a trazer esta legislação, ela tem uma base, tem um fundamento que foi o estudo que se realizou depois desse debate. Agora, esse mesmo estudo também já indicava alguns caminhos, não é? Já indicava que nós deveríamos adotar mecanismos de incentivo para a prestação de serviço militar obrigatório. E foi por causa disso que nós fizemos implementar o suplemento, que começou a vigorar a partir deste ano. Porquê? Porque também veio-se a perceber e a compreender que, por mais que seja uma obrigação legal e um dever constitucional, o serviço militar obrigatório deve ser remunerado. Mas a verdade é que o país já remunera no quadro do Estatuto dos Militares. E essa remuneração que foi estabelecida para aqueles que prestam o serviço militar obrigatório era muito residual. Daí termos feito um esforço de, em não comprometer o índice que está definido no Estatuto, fixar um montante para, vamos dizer assim, que possa constituir motivação. Na mesma linha, nós trabalhamos a reformulação do programa Soldado Cidadão. Como e em que consistiu essa reformulação? Essa reformulação alargou a base, permitindo que os jovens que, mesmo que terminem a prestação do serviço militar obrigatório, possam ingressar em ações de formação e qualificação profissional até 2 anos depois desta prestação de serviço militar obrigatório, não é? Para garantir aquilo que é a qualificação. Tudo financiado no quadro da formação profissional, que está estabelecido a nível do Estado. E com possibilidade de qualificação de acordo com os catálogos, numa perspectiva muito mais abrangente, envolvendo todas as escolas de formação profissional que estão dentro do sistema. Portanto, esta era a segunda medida de reforço. Para além disso, nós fizemos com os nossos parceiros acordos novos para permitir
mais formação e capacitação em termos de academias militares. Nós fizemos acordo com a Grécia, que não existia, não é? E temos um protocolo com Marrocos. Neste momento nós temos gente a formar no Brasil, em Marrocos, em Portugal, e já mandamos para a China também, com vários países que são fortes parceiros nossos. Nós também lançamos a campanha Alista-te e Forma-te para a Vida. Uma campanha nova que mostra o valor do trabalho para a pátria, a valoração que se faz do serviço militar obrigatório, para mostrar aos jovens a nobreza da prestação desse serviço e para atrair. Em resumo, nós estamos a trazer a lei agora, depois de ter percorrido um caminho, não é? E exatamente para fechar um ciclo de reforma que nós iniciamos. Por isso é que o timing é este, porque também não faz sentido fazer toda uma caminhada e toda uma perspectiva e depois deixar aquilo que é o essencial, que é a proposta de lei, não é? Para um momento posterior, quando é certo que nós ainda o podemos fazer. Acho que eram essas as explicações que eu queria passar para a vossa compreensão global do processo, sendo certo que há sim sempre margem para o que for de melhorar, o que for possível melhorar, melhoremos. Mas permitam-me dizer que a inovação deste diploma não é a questão do serviço militar obrigatório feminino, não é. Não é mesmo. É um conjunto de incentivos para que, no fundo, a obrigatoriedade seja suavizada, para no fundo, trazer a atratividade. Porque uma coisa é certa, nós todos questionamos aqui, em várias outras sedes, a necessidade da revisão da lei. Nós todos somos a favor em como nós devemos garantir a prestação do serviço militar obrigatório em melhores condições. E estas condições estão a ser trabalhadas. Hoje em dia nós temos 2 centros de saúde construídos de raiz na unidade de Eugênio Lima e no Centro de Instrução do Morro Branco. Hoje em dia nós temos 3 ambulâncias dedicadas a cada uma das regiões militares. Hoje em dia nós temos um novo perfil e uma nova tabela de perfis psicológicos para a prestação do serviço militar. Ou seja, é todo um trabalho que foi sendo feito, até a base da instrução foi reformulada, sendo certo que é sempre preciso estar a reformar e a ajustar. Em suma, senhores deputados, é isso. Nós trabalhamos tudo aquilo que seria a base essencial para o reforço do serviço militar obrigatório, que é importante, é cada vez mais importante e que é necessário ao país. Por isso, eu conto efetivamente que essa proposta possa merecer a aprovação de todos, sem prejuízo da sua melhoria que se pode fazer em sede de comissão especializada. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, pela sua intervenção. Sr. deputado Asílio Oliveira pede a palavra para intervenção. Fica inscrita. Passo a palavra à Sra. deputada Adélcia Almeida para uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar colegas deputados e cumprimento também a Sra. Ministra. Sra. Ministra, a senhora falou ali uma legislação já está prevê que serviço obrigatório ser para homem e para mulher, serviço militar obrigatório, mas no artigo 32 está salvaguarda, mas 32 está salvaguarda que para mulher pode ser de forma voluntária. A atual lei. Coisa que não se fala ali, que colegas já falam anteriormente, senhora ministra, essa lei também mexe com a dinâmica social do país, sobretudo com o papel que a mulher tem na sociedade e todas as responsabilidades. E foi bom que a senhora ministra, na intervenção inicial, fala de questão de equidade. A equidade é que nós nunca podemos tratar de forma igual coisas que têm responsabilidades diferentes. E nós o sabemos, mas na sociedade cabo-verdiana, papéis sociais que é definido para homem e para mulher, ele é diferente. Responsabilidade social que a mulher tem na tudo dinâmica familiar, social, comunitária, também é diferente. E nós só vivemos numa sociedade onde que disparidade em termos do uso do tempo entre mulheres e homens também é diferente. Mulher tem uma sobrecarga de responsabilidade e mulher é pobre em termos de tempo na sociedade cabo-verdiana. Para maior responsabilidade social que tem. Agora também está para não refletir se o facto de não se trazer serviço
militar obrigatório, se cada ser um outro sobrecarga também que não está traz para um ator social que já está subcarregado com outras responsabilidades, porque a mulher já está sobrecarregada com dupla e tripla jornada nesse dia a dia, e tem responsabilidade com família, que homem é diferente, e tem responsabilidade econômica, mas também tem responsabilidade social. Ali não tem que pensar na toda essa questão da dinâmica social e da responsabilidade que é dada à mulher. Uma outra questão também que trazido ali é a questão de um tema tão sensível, sim, aquele que a ser debatido amplamente na sociedade. Como é também com nossa vida. E a nós aqui hoje, colega António Monteiro traz 4 exemplos de sociedade onde que serviço militar é obrigatório para a mulher. 2 exemplos na sociedade autocrata, 2 exemplos na sociedade nórdicos, onde que a dinâmica social, o equilíbrio entre papéis sociais de homens e mulheres é bastante equilibrado, onde não tem realmente a equidade social. Mas não se fala de uma sociedade onde a equidade está no longe. Se calhar não tem que fazer um trabalho de sensibilização para não ter equilíbrio nos papéis sociais, passou depois não trazem mulheres outras responsabilidades. Para não se está bem, o Estado se está criando que se está bem subcarrega a mulher num outro papel. E que ele, com certeza, tem impacto na sua vida econômica, na sua vida social e na sua vida própria psicossocial, psicológica, como é que tem outras responsabilidades. Daí que no taxa também, mas, senhora ministra, mas esse é um assunto que deve ser amplamente debatido a nível da sociedade civil, com as próprias mulheres, com os homens, traz experiência de mulheres que já passam para o serviço militar. Caso que handicap que se identifica lá, mas no mês de melhora, e só depois, quando vem trabalha, para realmente não ter um serviço militar onde que mulheres podem entrar. Agora, também é importante no debate se socialmente não tem necessidade de ter um serviço militar obrigatório para mulheres. Se socialmente ele é uma necessidade. Nós nunca se fala ali da questão política, nós só fala da dinâmica social. Cabo Verde, a nível social, que ele é uma necessidade da sociedade. Sociedade em algum momento mostra que ele como necessidade e como uma prioridade a nível de políticas públicas, uma mulher tem que passar para serviço militar obrigatório. Senhora ministra, na proposta de lei traz, mas não tem que ter uma preparação, sobretudo a nível de espaços físicos, para adaptar e tudo mais. Mas, senhora ministra, me está parecendo, mas não tem que ter uma preparação a nível social. Se a sociedade cabo-verdiana está preparada, tendo em conta toda a dimensão histórica, a dimensão cultural e a dimensão social, para não ter um serviço militar obrigatório para mulheres, tendo em conta todas as responsabilidades que a mulher tem, tudo responsabilidade que a sociedade tem em pôr, e tudo também responsabilidade que homens têm, se nunca se tem mais uma situação que nos impõe uma situação de desigualdade para mulheres na Cabo Verde. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Zilda Oliveira. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todos. Senhora ministra, falou-se aqui de um estudo que, à partida, acabou por sustentar de alguma forma esta proposta. Eu pergunto quem é que participou desse estudo. O público-alvo do estudo. Porque isso poderá influenciar, obviamente, os resultados. E, já agora, se o estudo é público, onde é que eu posso ter acesso a esse estudo? Essa, como já foi aqui dito, é uma mudança que acaba por ser estruturante para a nossa sociedade. Obviamente que irá encontrar uma resistência proporcional. E todos nós sabemos que a única forma de lidarmos com as resistências passa pela informação, pela sensibilização e, já se disse aqui, essa é uma mudança que irá implicar numa mudança de mentalidade da nossa sociedade. Portanto, nós precisamos, primeiramente, criar espaço, debater, conversar, para depois passarmos à obrigatoriedade. Já se disse também, o colega António Monteiro disse que isto já estava na lei anterior e não foi efetivado porque não havia condições. Porque é que nós não fazemos o caminho inverso?
criamos as condições, mantemos o voluntariado, deixamos que aquelas mulheres que lá estão façam esse trabalho de motivar as outras. Era isso. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada. Senhora Ministra, tem a bondade. Senhoras deputadas, eu sou mulher, creio que eu estou bem ciente da questão da gestão do tempo e de como é que é as nossas vidas em relação a dos outros, não é? E aqui eu vou ser muito clara. Nós temos aqui para decidir como é que fazemos funcionar o serviço militar para as mulheres, não é? Como foi dito aqui, a inovação não é de agora. A única inovação que se tem agora é, no fundo, de perspectivar um horizonte que na lei de 93 não foi perspectivado. É essa que é a única questão que nós temos aqui para decidir. Se se entender que nós devemos alargar o horizonte, dizer daqui a 10, daqui a 15 anos, ou então não fixar tempo, ou então deixar na forma como está, é uma opção. Não é? Mas o que eu quero que fique claro é que a obrigatoriedade existe hoje, desde 93, e que nós estamos aqui hoje a legislar em sede, vamos dizer assim, de renovação da lei, e que compete-nos definir, não é? Sobre a questão da ampla discussão. Foi efetivamente feita, como eu disse aqui, todos foram convidados a participar, é pena que realmente não estiveram, porque seria importante esses inputs, e como estão sendo hoje, mas há aqui perfeita abertura para se fazer aquilo que é melhor. Sobre o estudo foi conduzido por alguém que tem muita prática e que já foi o topo da carreira militar aqui em Cabo Verde, não é? Que foi quem elaborou o estudo, a partir daquilo que foi a reflexão. Nós temos o estudo e podemos partilhar o estudo, caso seja do vosso interesse. Não há problemas nenhuns. Muito obrigado, senhora Ministra. Senhor líder parlamentar do PSV, tem a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para acrescentar uma nota em relação aos posicionamentos que já aqui assistimos. Efetivamente, o regime que atualmente está em vigor, de 93, estabelece a prestação de serviço militar como obrigatório para todos. E também indica que devem ser criadas condições para que, em relação ao serviço militar das mulheres, isto possa ser possível. No entanto, esta proposta já não inclui o serviço militar feminino voluntário. A atual já não inclui. Inclui? Então já não está no 32, deve estar num outro artigo que não consegui identificar. Mas se isto já existe, acho que aquilo que tem que ficar aqui patente é este princípio. Ou seja, nós estamos a admitir que não há alterações de fundo em relação à participação da mulher, continuando a ser de caráter voluntário, não obstante haver o princípio de que tem que se criar condições para ser para todos. Porque o regime atual que existe, ele não é objeto de nenhum tipo de problemas. A sociedade cabo-verdiana assume como absolutamente normal que as mulheres, portanto, podem prestar serviço militar de caráter voluntário. É que se ficar essa mensagem de que é só se criar condições, portanto, no Morro Branco, que imediatamente fica obrigatório para as mulheres também, cria já este alarido. Portanto, a mensagem que tem que se transmitir é que eu não consegui efetivamente identificar a transposição da norma do artigo 32, atual, que permite, porque estabelece como regra, portanto, a prestação de serviço militar feminino voluntário. Existindo essa norma ainda, portanto, não há alterações de fundo aqui para podermos perceber e, portanto, este celeuma a ser ultrapassado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra, tem a bondade. Sr. Deputado, é exatamente isso. O que eu fiz referência que, na verdade, a única inovação nesta matéria que se está a fazer seria, basicamente, estipular um horizonte, que é o que não foi feito na anterior lei, não é? Que, no fundo, está em vigor desde 93 e que até hoje não mudou o status quo. Mas também eu volto a dizer que esta opção
a opção legislativa já está determinada. Se se quer alterar a opção, é outra coisa. Não é? Voltando a dizer que está-se a colocar o foco nessa perspectiva do serviço militar obrigatório para as mulheres e não se está a perceber a dimensão da reforma. A dimensão da reforma não é o serviço para as mulheres. A dimensão é, no fundo, é tirar a forte carga obrigatória, que no fundo sempre vai ter, porque a Constituição assim impõe, que seja regulamentado por lei, mas é uma perspectiva de contribuição, de formação cívica, de qualificação, de capacitação, de motivação, de compensação. É nisto é que consiste esta reforma. E é esta perspectiva que eu gostaria que também tivessem presente na reforma que está sendo apresentada, para que se possa compreender e que todos nós saiamos daqui com a noção de, afinal de contas, o que é que nós estivemos a debater e o que é que nós estamos a aprovar nesta casa hoje. Porque senão amanhã, aliás mesmo mais tarde, a notícia é serviço militar obrigatório para as mulheres, que não há de corresponder àquilo que é o espírito da lei, porque isto já existe. Não é? E voltando a referir que não é só o serviço militar obrigatório também que fica a título voluntário, não é? Ou para as mulheres, fica também a título voluntário para os homens dentro deste regime. Ou seja, as pessoas podem manifestar o interesse de querer prestar o serviço militar obrigatório. Não é? Isto está também contemplado neste regime. Era isto. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhor Líder Parlamentar do PSB, para uma intervenção, tenha bondade. Sim, apenas para pontualizar portanto, o questionamento que fiz à Sra. Ministra e que acho que é relevante aqui. É que a mensagem passará de que nós estamos efetivamente diga, está bem, diga. Eu entendi. O que é que eu quis dizer é que se optar para ficarmos no mesmo formato em como o serviço deve permanecer em regime de voluntariado até que se criem as condições, ou seja, para ficar igual como está, nós podemos fazer. Agora, a questão é que, tantos anos depois de se ter uma lei de 93 para agora, era suposto darmos esse passo. Mas se entender que nós não estamos em condições de ainda fazer este passo, podemos manter a mesma linha daquilo que existe. E depois, quando, vamos dizer assim, houver a tal mudança de mentalidade, bom, como se disse aqui, não é? Há de se evoluir para a obrigatoriedade, mas que é uma opção que tem que ser assumida. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sr. Líder Parlamentar do PSB. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, bom, nós acreditamos que devemos manter, pelo menos nosso posicionamento, devemos manter o regime atual com o condicionalismo de que, se criar condições, revisitaremos o regime para que se retire, portanto, este princípio que já vem do tal artigo 32, que estabelece, portanto, a prestação de serviço militar feminino voluntário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra. Como disse, Sr. Presidente, há toda uma abertura para conseguirmos aquilo que seja uma melhor formulação em sede da Comissão Especializada. Muito obrigada. Pela ausência de inscrições, creio que podemos considerar o diploma suficientemente debatido. Muito bem, então, podemos dar aqui por concluído o debate. Senhor Líder Parlamentar, tem a bondade. Era apenas para ficar, portanto, pronto, para que a Sra. Ministra diga que já temos este acordo e que, portanto, manteremos o texto do artigo 32, que incluiremos na Comissão Especializada para que o serviço militar feminino seja voluntário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar. Então, assim fica concluído o debate na generalidade. A proposta de lei que aprova o regime geral do serviço militar.
e assim o diploma fica, portanto, em condições de ser votado na generalidade no período da votação.